Indo nessa mesma linha, a gente percebe outra coisa, quando o profissional fala, olha, eu trabalho muito, eu me esforço, eu estou sempre depois do horário e os resultados não aparecem, tá? O que pode estar acontecendo? Olá, sejam bem-vindos ao Papo da Pós. Aqui é uma conversa onde a gente fala sobre carreira, mercado, desenvolvimento profissional. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, a gente vai falar sobre produtividade. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Nivaldo Palmieri, que é coordenador do curso de Lean Management. E então, seja bem-vindo, professor, aqui no nosso Papo da Pós. Olá, agradeço pelo convite e espero contribuir um pouco com esse tema. Fique à vontade. Com certeza vai agregar muito, professor. A gente procurou um assunto pensando muitas vezes nas pessoas que trabalham muito, vivem sempre ocupadas, entregam tudo, mas sentem que não crescem na carreira, né? Estão sempre ali naquela, muito esforço, de estar sempre correndo, apagando incêndio, né? Então, a gente gostaria de conversar mais sobre isso, né? E quando você conversa, né, por exemplo, com profissionais que já estão no mercado, quais são as queixas mais comuns relacionadas a trabalho, produtividade, reconhecimento? Olha, as queixas mais comuns, elas partem de falta de tempo, correria no dia a dia, trabalho muito e o resultado não aparece. Basicamente partindo disso, tá? E para isso a gente fala, olha, o que pode ser feito para mudar essa situação? Quando você pega um profissional que ele tem uma agenda muito cheia, né? E com pouco tempo para pensar, para trabalhar, a gente começa a perceber que, nesse sentido, é interessante fazer uma priorização do que realmente é importante para a empresa, tá? E realmente é o que cria valor para o cliente. E com relação à agenda, outra coisa que é muito comum a gente perceber uma agenda cheia, tem uma série de informações, de dados, de compromissos que às vezes não agregam valor, são desperdícios. Por exemplo, reuniões de excesso, interrupções no dia a dia, você começa uma tarefa, você para essa tarefa, isso faz com que você não tenha produtividade. Indo nessa mesma linha, a gente percebe outra coisa, quando o profissional fala, olha, eu trabalho muito, eu me esforço, eu estou sempre depois do horário e os resultados não aparecem. Tá? O que pode estar acontecendo? É possível que os processos, os sistemas, eles tenham gargalos, tenham pontos que estrangulam, podem ter falhas, retrabalhos, podem gerar atividades desnecessárias. Normalmente, as pessoas fazem uma série de atividades que acabam não agregando valor, ou seja, o cliente não paga por aquilo. Sim. Você trabalha, só que o resultado final não espelha todo o esforço que você teve. Sim. E para esse tipo de coisa, tem o Lean, né, que a gente trabalha com isso, que ele tem uma série enorme de ferramentas e uma filosofia atrás disso, aonde se espelha fazer atividade de uma forma, um fluxo contínuo, eliminando desperdícios e sempre melhorando. Só que para isso precisa ter uma mudança de cultura, uma forma de agir e aos pouquinhos vai evoluindo nesse sentido. Entendi. Então, assim, trabalhar mais nem sempre é resultado de um resultado melhor, né? Nem sempre o excesso de trabalho vai trazer um bom resultado. Então, acho que a palavra que você falou de prioridade, saber o que realmente é importante para o momento da organização, enfim. Então, são coisas diferentes, né? Trabalhar muito não significa ter muitos resultados. Tá? Às vezes você trabalha demais, os resultados não aparecem. Por quê? Esses resultados, talvez eles não estejam alinhados à estratégia da empresa. Ou sejam falhas, você tem que refazer uma, duas vezes a mesma coisa.
você tenha informações incorretas, você tem interferências de outras áreas, você tem falhas no processo, você tem deficiências de equipamento, você tem profissionais que não estão preparados para determinadas tecnologias e por aí vai. Sim. Né? Então, para resolver isso, você tem que melhorar o seu processo, fazer um fluxo contínuo, aí você, aos pouquinhos, consegue melhorar, reduzir os seus desperdícios, trabalhar de uma forma mais fluida e os resultados começam a aparecer. E realmente resultados voltados à estratégia da empresa. Sim. Aquilo que o cliente está disposto a pagar. Sim. E não apenas a quantidade de trabalho executada, e sim aquilo que realmente agrega valor. Sim. E assim, olhando para quem é o profissional hoje, né, por exemplo, quando uma empresa olha para alguém, um profissional produtivo, o que ela realmente valoriza, falando assim, de profissionais mesmo? Olha, ela valoriza aquele profissional que consegue alinhar informações, dados, com o que o cliente realmente necessita, ser um profissional colaborativo e resolver problemas que venham a trazer resultados para a empresa e para o cliente. Esse tipo de profissional é um profissional procurado no mercado, cada vez mais valorizado, que não é uma atividade tão simples assim. Para que ele tenha essas qualificações, ele precisa de uma série de treinamentos, né? Então, ter uma visão holística, ver todo o processo. Sim. E com essa visão ver aonde agrega valor, aonde não agrega valor, qual é o fluxo, onde estão os pontos que merecem mais atenção e, em cima disso, começar a aplicar esses conhecimentos para que o processo como um todo, a empresa como um todo, ela cresça e atenda cada vez melhor os seus clientes. Sim. E pensando, por exemplo, no profissional que quer ser produtivo, né? Por exemplo, às vezes é uma pessoa proativa, mas muitas vezes ela não sai do lugar. Quais são esses erros que essa pessoa pode estar cometendo na sua carreira? Olha, isso é difícil de falar, né? Caso a caso é um caso. Mas o que eu posso recomendar é ela procurar fazer um curso de Lean aqui com a gente na Fundação. Se preparar, né? E realmente ter uma visão holística, ser proativo, ser comunicativo, fazer um bom networking e realmente se preocupar em trazer melhorias, novidades e não apenas executar o dia a dia. Tá? Tentar trazer novas alternativas, buscar conhecimento, trabalhar no processo, fazer com que as pessoas elas participem desse processo, criar um engajamento em torno disso. Né? Aí você consegue, aos pouquinhos, mostrar resultado e os resultados é aquilo que vai fazer você crescer profissionalmente. Perfeito. E acredito que o seu gancho já trouxe para a próxima pergunta, né? Que é realmente para esse profissional, como que o Lean, né? Os conceitos de Lean ajudam esse profissional a trabalhar melhor e não apenas só executar, né? Então, o Lean, na verdade, é uma filosofia, uma forma diferente de pensar. O Lean, ele tem como filosofia fazer aquilo que é necessário, ou seja, eliminar desperdícios, sempre melhorando, tá? Todo dia melhorando um pouquinho. Para isso você tem técnicas e ferramentas de melhoria contínua. Você tem, por exemplo, o Kaizen, que é uma técnica muito conhecida, e você cria um grupo de trabalho multifuncional, onde você gera um líder, gera toda uma estrutura, e você pega esse grupo e vai trabalhar exatamente aonde está o problema. E nesse trabalho, as pessoas envolvidas diretamente participam. Por exemplo, se é um problema relacionado à produção, o operário que trabalha no posto de trabalho, ele tem que participar, porque é ele que faz o dia a dia. O operário que trabalha na área de logística, que participa do processo, também tem que participar. Alguém de manutenção, também, pessoal de qualidade, se for alguma coisa relacionada à qualidade, for um problema de produtividade, o pessoal que faz o planejamento de produção, também precisa participar para saber se é alguma coisa relacionada à informação enviada ou se é alguma coisa realizada a um problema específico do local de trabalho.
E dependendo do tamanho dessa atividade, desse processo, você pode chamar pessoas de outras áreas da empresa, independente da área, até áreas de recursos humanos, áreas de TI, ou então, se dependendo do caso, fornecedores, clientes, ou seja, todo o pessoal envolvido participam desse processo, tem um tempo para resolver isso. Em cima disso, você vai ter um responsável, a gente chama de sponsor, que é alguém, geralmente, que tem um cargo que toma decisões para evitar algum conflito, derrubar algumas barreiras, ou então até precisar de um recurso financeiro, ele consiga obter para que chegue nesse resultado. Então, com isso, todo o processo ganha. Sim. Assim, com a sua resposta, professora, eu vejo que são várias áreas, então, que precisam, que podem se beneficiar, né, desses conceitos, né? Não apenas só sei lá, a área de financeira ou a área de marketing. Acho que, não sei, na minha cabeça, porque quando veio o curso do MBA, eu confesso que eu não sabia. Eu olhei, nossa, gente, que curso é esse? Eu fui lá no Google, né? O que é Lean Management? Porque eu não conhecia. Né? Então, quais áreas ou profissionais que podem se beneficiar desses conceitos? Então, o Lean, na verdade, esse conceito, essa filosofia, ela surgiu nos anos 1950, 1960, no Japão, na Toyota. Eles modificar o processo de produção e hoje é a potência que ela é, basicamente com base nesse sistema. E esse sistema, esse conceito, ele passou a ser utilizado pelas outras empresas, inicialmente pelas montadoras, e hoje é utilizado em todas as áreas. Tá? É utilizado em bancos, em escolas, em consultorias, em hospitais, e todos os pontos. Por quê? A filosofia Lean, ela tem como princípio eliminar desperdícios, tá? Melhorar continuamente e sempre com foco no que o cliente precisa. E quando você começa a trabalhar com isso, você percebe que um processo de produção, por melhor que ele seja, ele sofre influência de todas essas áreas. E se os líderes não estiverem comprometidos com isso, não tiverem essa visão, não progride. Ele ele se limita naquilo, é apenas uma melhoria temporária. Porque o Lean, ele tem uma característica, ele não é uma mágica, né? Ele não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. E os resultados só começam a aparecer ao longo prazo. A partir do momento que você consegue melhorar os processos e gerar consistência, os resultados começam a aparecer. E esses resultados não são apenas resultados financeiros. Você vai ter resultados de satisfação dos clientes, você vai ter melhoria em qualidade, você vai ter um prazo melhor de entrega, você vai aumentar a produtividade, que é produzir mais com menos, você vai ter um cliente mais satisfeito, um cliente mais feliz, ou seja, você vai ter um custo menor, né? Isso faz com que a empresa se consolide no mercado e cada vez ela cresça mais. Essa é a ideia do Lean. E já que a gente está falando desse conceito, o que você diria que o MBA em si, né, o MBA aqui da Fundação, como que ele pode ajudar esses profissionais, né, que querem conhecer mais essa filosofia? Muitas vezes alguém que já está em cargo de liderança ou pretende, né, ser líder. Como que esse MBA pode ajudar esses profissionais? O MBA aqui na Fundação, a gente traz esses conceitos, ele é composto de 9 disciplinas. Então nós temos disciplinas que ajuda, que se chama Lean Thinking, que ajuda você, a gente mostra essa filosofia, como é que é feito, e tem ferramentas que envolvem pessoas, mudança cultural, comportamental, disciplinas que falam sobre ferramentas, aplicação das ferramentas. Porque não adianta você aplicar um monte de ferramentas, que chama ferramentas que já são conhecidas como Just in Time, Kanban, Kaizen, 5S e tantas outras, se você não mudar a cultura da empresa. Se as pessoas continuarem fazendo as coisas como sempre fizeram e não aceitarem mudanças de comportamento, o processo ele não se estabiliza, ele tem vida curta e desaparece com o tempo. Então, por isso que é tão importante, a gente fala, essa filosofia, mudar a cultura, pensar diferente, fazer realmente aquilo que precisa, como o cliente deseja, da forma mais enxuta possível, tá? Mas isso exige o comprometimento e participação das pessoas. Sem isso é impossível. E outra coisa interessante
Hoje a gente fala muito sobre indústria 4.0, novas tecnologias na linha de produção, digitalização, uma série de coisas. Só que antes de você fazer qualquer automação, qualquer investimento em termos de novas tecnologias, o seu processo ele tem que ser estável, tem que ser robusto. Porque se ele não for, se tiver muitas variações, muitas falhas, muitos problemas, pessoas não preparadas para a função, muita burocracia, um sistema que não roda, interferências políticas entre áreas. O que acontece? Você vai investir um valor muito alto e não vai ter o resultado esperado. Sim. Por quê? Porque a base não é uma base sólida, uma base consistente. O Lean, a gente tem uma visão que a gente fala simples, né, que a gente tenta mostrar isso. Você imagina um relógio, aqueles relógios antigos, e tem um monte de engrenagens, aqueles relógios mecânicos. O Lean é mais ou menos isso. Ele faz com que todas as engrenagens funcionem de forma juntas para trazer o horário sem atraso, sem adiantamento. Então, o Lean é fazer que a empresa funcione como um relógio. As áreas se conectem, os processos se conectem, as pessoas se relacionam para que isso funcione de uma forma correta. E o curso Lean aqui na Fundação, a gente tem que trazer um pouco disso para os alunos, né? E é essa a ideia. Muito interessante, assim, eu até estou aprendendo aqui também, porque realmente não conhecia, mas realmente é muito importante, vendo assim como um todo, agora conhecendo melhor, é realmente muito importante, sim, você pensar no que realmente importa, evitar os desperdícios, né? Acho interessante a questão da transformação digital, que é algo que vem acontecendo, mas tudo é uma questão de cultura também, né? As pessoas precisam também ter essa compreensão, e muitas vezes é o mais difícil, né, da pessoa compreender, do que você, agora o processo é esse, mas a pessoa não está preparada ali para aquele processo. Não, realmente, a parte mais demorada, realmente é a mudança de cultura, né? Porque você deixa de fazer alguma coisa e passa a fazer de um modo diferente. Você vai ter... Isso gera mudança, e mudança gera desconforto. Exatamente. Né? E muitas vezes você vai atuar na atividade de uma outra pessoa, dar sugestões num processo como é o seu. E dependendo do profissional, ele fica falando, poxa, mas por que você está pedindo para eu fazer de um jeito, sempre que eu sempre fiz assim, sempre deu certo? Então, essas barreiras, elas têm que ser quebradas, por isso que a gente fala, tem que unir todo mundo, tem que ter participação das pessoas. Por quê? É muito difícil alguém aceitar uma mudança no seu processo sem que ela participasse desse processo. Poxa, vem uma pessoa de fora, fala como eu tenho que trabalhar, sendo que eu trabalho aqui, eu sou especialista disso. Não funciona, não dá certo. É por isso que tem que engajar as pessoas para que elas criem essa cultura. Daí para frente você começa a trabalhar. Sem isso, é praticamente impossível você implantar o Lean. Entendi. Então, eu acredito que tanto assim para liderança, assim, eu acho que até tem empresas que investem também, por exemplo, em MBAs para funcionários. Eu acredito que o MBA também seria não só para liderança, mas também para quem ainda não está no cargo de liderança, para ter essa... eu vejo que é um conceito, então seria interessante quem quer se tornar líder, ter essa visão, ou a pessoa que está ali também no dia a dia, que não é líder, mas que esse conceito pode ajudar ela no dia a dia, no seu trabalho. É fundamental que todos na empresa participem do processo. Os líderes, eles têm como função essencial treinar os funcionários, os colaboradores, dar autonomia, tá? E engajar todo o seu corpo operacional e diretivo. Sem isso, você não consegue fazer. E ele precisa dar o exemplo também. Eu já vi casos de você pegar a empresa gastarem fortunas em consultorias especializadas, aonde o CEO ou alguém com cargo extremamente elevado fala, olha, contratei você, o seu trabalho é resolver o Lean. Eu não quero nem saber o que você faz. Não funciona. Se a pessoa não estiver envolvida, se não der o exemplo, esquece, porque a mudança de filosofia é uma forma diferente de trabalhar. É por isso que é tão difícil de implantar o Lean.
Muitas empresas não conseguem, às vezes, atingir esse nível de implantação. Por quê? Porque não conseguem mudar essa cultura. Você tem resistência no processo. E isso tem que ser trabalhado como? Com treinamentos, com participações, e aí a coisa aos pouquinhos vão evoluindo. Por isso que é um trabalho de longo prazo e não um resultado imediato. Entendi. Então fica aqui o convite, né? Então, com esse MBA, acredito que para você que tem interesse, até para treinar a equipe, você que é líder ou você que é profissional e tem interesse de realmente conhecer melhor, né? Então, acho que fica aqui fica a dica, né? Fica a dica, né? Como diz aqui na internet, fica a dica para você, a recomendação, né? E eu também gostaria de deixar esse espaço para o professor também convidar as pessoas, enfim, para participarem, enfim, o que elas podem ter de diferenciais aqui também do MBA. Olha, o que eu posso falar, sejam todos bem-vindos. Eu recomendo fazer o curso e preciso começar a ver técnicas novas, informações diferenciadas. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês no dia a dia, como pessoa e como profissional também. Eu acho que não percam essa oportunidade, né? E venham estudar com a gente. Isso, perfeito. Eu acredito que a gente falou assim bastante coisa. Para quem não sabia, assim como eu, não conhecia, foi bem interessante assim, esse bate-papo, saber. E eu gostaria assim que para esse encerramento, que você, sei lá, trouxesse um conselho ou alguma coisa. Eu coloquei até uma pergunta final, assim, né, envolvendo todo esse tema. O que diferencia o profissional que executa bem daquele que cresce, lidera e se torna referência? Olha, o profissional que executa bem, ele é um bom executor. E dificilmente, é um pouco mais difícil, vamos falar assim, dele ter um crescimento profissional dentro da empresa em comparação àquele que está preocupado em aprender, trazer novidades, resolver problemas, tentar soluções novas. Porque aquele que executa bem a atividade, é importante o trabalho dele, dificilmente ele vai ter oportunidade de crescimento porque ele é importante naquilo que ele faz. Então é difícil substituí-lo. Agora, aquele profissional que busca novidades, traz soluções, se baseia em dados, resolve problemas, é colaborativo, consegue ter um olhar holístico, consegue enxergar o que realmente agrega valor para a empresa, ele é diferenciado. E é essa visão que a gente tenta trazer para os alunos aqui no nosso curso. Uma visão não operacional, e sim uma visão mais ampla, uma visão de holística, uma visão de empresa, olhar o todo e deixar de olhar só para a casinha deles. Perfeito. Acho que resumiu bem, acho que tudo que o propósito aqui desse episódio do Papo da Pós, que era conhecer melhor o curso, conhecer melhor essa filosofia. Então fica mais uma vez o convite para você que quer conhecer o curso. Acesse o site da Pós aqui da FSA. Todos os cursos são EAD, né, professor? 100% online. Então você pode fazer no seu tempo, né? Você pode escolher o horário, o momento para você fazer essa parte de estudo. Acredito que vai agregar muito na sua carreira. E quero aproveitar e agradecer ao professor também por esse tempo, né, por nos trazer esse conhecimento. Quero agradecer pelas perguntas, pelas respostas. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e me coloco à disposição para responder algumas perguntas se houver necessidade. Sim, com certeza. E se vocês tiverem outro tema também ligados ainda a essa filosofia que a gente possa agregar, coloca aqui nos comentários, né? Quem sabe, né, o professor não volta mais uma vez, né, para trazer outro assunto, né, professor, relacionado, né, ao MBA ou outras coisas, que o mercado de trabalho tem muita coisa para falar, né, professor? Com certeza, cada vez tem mais. Então, chegamos ao fim de um Papo da Pós. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você não acompanhou os demais, é só acompanhar aqui no YouTube. Tem vários professores que já vieram aqui com assuntos muito pertinentes para a nossa carreira, desenvolvimento pessoal. Então, até mais!